Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando aqui mais um maravilhoso dia. Papai do céu já abençoou a gente com esse dia maravilhoso. Os passarinhos estão cantando, né? Aí você vai falar assim, tia, seus passarinhos estão sempre cantando. Mas não é bom, né? Não é bom acordar assim, ó, com esse barulhinho de passarinho cantando, assim, ó. Eu gosto. Eu gosto, vou confessar para vocês que eu gosto. Tem dia que faz uma barulhada tão grande que até me acorda, mas eu particularmente gosto desses passarinhos. Eu gosto de natureza, gosto de plantas, gosto de flores, gosto de passarinhos, adoro, né? E é mais uma coisa que eu ia falar hoje. O nosso assunto é sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas. E nisso, nós somos muito parecidos, eu e os índios. Eles também gostavam de natureza. Uhum. Adoravam, cuidavam da natureza, viu? Vocês pensam que eles saíam derrubando as matas assim, por qualquer besteira? Uhum. De jeito nenhum. Vocês acham que eles matavam os animais para nada? De jeito nenhum. Eles amavam a natureza. Eles adoravam conviver na floresta, ouvir o cantar dos passarinhos, né? Igual a tia aqui. Os índios também gostavam. Então, a tia tem em comum aí com os índios essa questão, né? De gostar. Gosto de acordar com o barulhinho dos passarinhos. E quando eles não estão aqui cantando, aqui na minha janela, porque está chovendo. Aí eu acordo com o barulhinho da chuva. E também é muito gostoso, né? Acordar com barulhinho de chuva. Quem gosta de acordar com barulhinho de chuva? Bom, meus amores, já conversamos, introduzimos aí a nossa aula, né? Vamos pegar o nosso livro de geografia e vamos abri-lo na página 35. Muito bem. Lá na página 35, o assunto é elementos naturais e culturais dos indígenas. Isso mesmo. Vou colocar aqui o nosso slide. Só um minutinho. E ele está tentando abrir aqui. O computador da tia hoje tá lento, pense, né? Acho que ele está carregado de informação. Mas vamos tentar aqui, né? Devagar se vai ao longe. Então, nós temos aí elementos naturais e culturais dos indígenas, e a data de hoje, 27 de abril. Vocês já abriram o livro na página 35? Já abriram? Então, vocês vão acompanhar, eu vou falando e você vai vendo no slide somente as ilustrações, tá bom? Porque o assunto tá igualzinho ao do livro, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Opa, pronto. Vamos lá, página 35. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro local. Então, assim, gente, ó, é claro que quem mora, por exemplo, aqui no Ceará, o indígena que mora aqui no Ceará, ele vai encontrar um tipo de madeira, um tipo de folhagem diferente do índio que mora lá na Amazônia. Lá na Amazônia ele vai encontrar outro tipo de madeira, outro tipo de folhagem para fazer a oca, né?
E vocês se lembram já, que nós já falamos aqui, o que é a oca? A oca é a casinha dele, onde eles habitam, né? Com a família deles, né? Então, a oca é como se fosse a nossa casa. A nossa casa, a dele é oca, certo? Então, juntando algumas ocas, dá uma aldeia. Engraçado que eu perguntei na prova como é o nome onde os índios moram. O conjunto delas se tornam tal. Era só para escrever. Onde eles moram? Nas ocas. Juntando isso, as ocas juntas se tornam a aldeia, né? Aí a pessoa trocou. Eles moram na aldeia, juntando, moram na oca. Gente, eles moram na oca. Agora, quando aquelas monte de ocas juntos se torna aldeia. Aldeia, a oca é só para a família. A aldeia é para a tribo toda. Entenderam? Bom, mas vamos voltar que esse assunto aí já passou, né? Só para a gente lembrar aí que teve alguns errinhos, pouca gente respondeu errado, né? Mas só para lembrar aí. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das casas, né? No caso das ocas, né? Mas a gente vai falar casa porque é a casa deles, né? Então, eles escolhem madeiras mais resistentes, as melhores que eles encontrarem, né? Claro, né? Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores. Então, aí no livro tem alguns exemplos e aqui no slide também tem um exemplo aí, ó, como é que eles fazem algumas ocas, a construção da oca, ó. Vocês percebam que tem aqui uma pessoa, eu demorei para identificar que era uma pessoa, mas aqui, ó, uma pessoa juntando, porque eles enterraram as pontas, depois eles vão lá em cima, ó, e junta tudo aqui no meio. Aqui nesse meio aqui, ó, vocês percebam aqui nessa figura mais escura aqui no meio, ó, tem uma estrutura, uma base, como se fosse a coluna da oca. Ela fica bem aqui no meio, ó. Depois de feito isso, coluna, todas as do lado, amarrada aqui em cima, eles vão cobri-la, ó. Tá vendo aqui? Pronto. Perceberam? Mas se eu não tivesse aqui para falar que era um homem aqui em cima, um índio, vocês iam perceber? Será? Que eu demorei foi muito para perceber. Né? Por isso que eu ajudei vocês agora, ó. Eu ajudo. Vamos lá. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, oca, não dura mais que a vida deles. Eles não fazem uma coisa que dure eternamente. Igual a gente aqui, a gente faz a nossa casa pensando que essa casa, né, um dia vai ser dos nossos filhos, depois dos nossos filhos vai ser para os nossos netos. Os índios não, os índios eles não fazem alguma coisa que dure tanto assim, porque ele acha que os filhos dele também têm que passar por esse processo de construção, eles também têm que construir as suas casas, né? Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque em geral também, né, ó, vão para outro local quando a coleta da região acaba. Olha aí outro motivo para que as casas não durem tanto. Eles também se mudam, né, quando acaba aquela coleta. Muitas vezes eles também não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constrói com materiais disponíveis na natureza. E a gente sabe que o material disponível na natureza, eles se degradam com mais rapidez, né, do que os materiais normais de construção, cimento, né, areia, que é o estilo das nossas casas. Então, eles não conhecem esses tipos de materiais. Então, eles usam tudo da própria natureza, né? Com o tempo, a natureza vai se desgastando, vai se destruindo. Então, é outro motivo para que as casas
não durem mais do que a vida deles, né? Continuando. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. Olha aí, ó. Então, tudo que está ali ao redor da natureza, os indígenas veem como a moradia deles. Vocês pensam que acaba aqui, ó, quando eles acabam, quando eles saem da oca, acabou a casa deles? Não, para eles isso aqui tudo é a casa. É como se fosse o quintal da casa, ó. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas os quartos. Olha aí, ó. Aqui seria para eles somente o quarto, somente o local que eles dormem, porque a casa mesmo seria a natureza, tá bom? Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Em algumas delas, já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam sua identidade. Olha aqui, ó. Então, assim, com o passar dos anos, eles começaram, alguns, né, a fazer casas de alvenaria, né? E isso, assim, tira muito da identidade do índio, né? Porque, ó, se você passar por uma casinha dessa, você jamais vai imaginar que é de um índio. Você está acostumado, aprendeu, né? Que o índio mora assim, né? Ó. Aí, de repente, você vê assim, ó, ele mora numa casinha dessa, né? Então, assim, acaba perdendo muito da identidade dele, né? Mas é porque vários fatos contribuem para que o índio, ao longo dos anos, ele perdesse muito da sua identidade, da sua cultura, né? É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe o modo correto e o modo errado, mas existe o modo de cada grupo. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles, por isso, em geral, vivem próximo a algum rio. Em algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas utilizam a técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimam a parte da floresta para plantar. Quando a terra fica pouco fértil ou fraca, mudam de local, transferindo a aldeia para outro lugar, né? Então, eles têm essa concepção de vida, né? De morar ali em um determinado lugar, aí eles queimam uma parte pequena, só o suficiente para a plantação deles, eles vai queimando tudo não, viu, gente? Aí você pergunta assim, tia, mas a senhora não falou que eles não destroem a natureza? Não é que eles não destroem a natureza, eles utilizam aquele pedaço necessário para a sobrevivência do índio, mas com cuidado, ele não sai destruindo tudo, ele só usa aquele pedaço que for necessário para ele, né? Não como a gente, que nós saímos destruindo tudo praticamente, eles não. É isso aí que acontece. Bom, aí, né, a tia falou o quê? Eles moram em ocas, essas ocas ficam dentro de aldeias, e nós falamos na aula de hoje que as casas, ao longo dos anos, ela foi se modificando, né? Algumas tribos, aliás, que nem tem, algumas nem tem mais tribo, eles moram em casas de alvenaria mesmo, uma casa assim, ó, ainda cercado, percebam aqui, ainda cercados pela natureza, mas que são já casas. E com isso eles perdem muito da identidade deles. Eles não gostam, mas eles precisaram se adaptar. Agora, pensa bem comigo. Se eles precisaram se adaptar, é porque alguém não respeitou o espaço deles. Semana passada foi comemorado o Dia do Índio. E muita gente vê o índio como se ele fosse, sabe, assim, um animal.
Animal. Ah, ele é um bicho que mora na floresta. O índio, gente, ele é um ser humano com costumes, com tradições diferentes do costume dos brancos. Somente. Somente isso. Eles, ao invés da religião deles ser A ou B, a religião deles é a natureza. Para eles, existe um ser superior e ele está na natureza, ele está no ar que ele respira, né? No canto de um passarinho. Né? E que se a gente for pensar, olha aí que bonito, que belo a vida, a natureza, o sol, a lua. Então, assim, indiferente da gente achar que é ou não é, a gente tem que respeitar o índio. A gente tem que respeitar por quê? Hein? Porque nós devemos respeitar todos, todos. Negros, brancos, amarelos, né? A miscigenação que surgiu, cada um com a sua cor, cada um com o seu cabelo, cada um com a sua cor de olhos, cada um, às vezes, com necessidades especiais, né? Nós já falamos isso na aula de ética, às vezes com necessidades especiais, mas a gente tem que respeitar todos, indiferente da religião, indiferente se faz ou não faz a mesma coisa que a gente, se vive ou não vive do mesmo jeito, cada um tem o seu costume, cada um tem a sua família, cada um tem os seus valores. Respeito, gente. Quando a gente fala da palavra respeito, pronto. O mundo seria muito melhor se cada um respeitasse o outro. Ah, meu time de futebol é diferente do seu. Parabéns. Você tem o seu, eu tenho o meu, eu gosto do meu, você gosta do seu. Fim. Ah, mas o meu é o melhor. Aí o que você responde? Que bom. Eu acho o meu melhor, você acha o seu melhor. Não vamos brigar com isso. Aí vem a questão da religião. Ah, sua religião é errada. Alguém fala isso para você. Sua religião é errada. Que a minha faz isso, isso, isso. E a sua não. A sua faz isso, isso, isso. É errado. Não existe religião errada. Existe a minha religião, que eu escolhi, porque parece mais comigo. E existe a sua religião, que você escolheu, porque você está de acordo com os dogmas daquela religião. Pronto. Entenderam como que é? Ah, mas o meu partido político é diferente do seu, porque o meu partido político é assim, 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 e o seu é assim, assim, assado. Tá bom. Você continua com o seu, eu continuo com o meu. Pronto. Ah, mas você é diferente de mim, você é índio e eu sou branco. E eu tenho mais valor por isso. Será? Será que quando Deus criou a gente, ele falou assim, esse aqui vai ter mais valor que esse aqui? Eu acho que não, hein? Deus não é um todo, não é o pai de todos. Como é que aquele tem mais valor? Você imagina o irmão. Não sei quais de vocês têm irmãos, né? Mas vamos dizer assim, eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Então, lá em casa, nascemos em 3, né? Eu, minha irmã e meu irmão. Será que o meu pai dizia assim, ah, Liliane tem mais valor? Ele dizia isso, meu pai? Nunca. Por quê? Porque ele acha que os 3 filhos dele têm muito valor. Os 3 filhos dele, cada um tem uma idade diferente, cada um tem um comportamento diferente, tem um mais quietinho, um mais danadinho, um mais falador, é assim. Mas todos os filhos do meu pai, ele achava especiais, cada um mais especial que o outro, muito bom, maravilhoso. Então, por que Deus, que é pai, ia classificar a gente assim?
Ah, o branquinho tem mais valor do que o índio. Ou o índio tem mais valor do que o negro. O negro tem mais valor do que o branco. Deus não é pai? Como é que ele vai pegar seus filhos e dizer que um tem mais valor que o outro, gente? Não existe isso. Então, você não pode dizer que, eu sou assim e eu tenho mais valor do que você. E também não se chocar, porque existem muitas pessoas ignorantes que vão dizer isso para você, que tem mais valor do que você. E aí, o que a gente faz? Ignora. Adianta ficar brigando com essas pessoas que não entendem? Que acham que a gente é classificado por cor, por raça, por religião, por time de futebol. A gente não é classificado assim, não, certo? A gente é classificado por sermos todos seres humanos, né? E a gente é classificado mais pelas nossas atitudes. Já pensou? Será que eu prefiro encontrar um índio na minha caminhada, um índio, um índio e tal, do que, por exemplo, uma pessoa com caráter ruim, uma pessoa que vai me fazer mal? Né? Então, para mim, o mais importante é aquilo que se a pessoa é do bem ou é do mal. Eu não gosto de encontrar com pessoas do mal. Pessoas do mal, elas falam mal da gente, criticam a gente, fazem coisas ruins com a gente, né? Eu prefiro que nós, humanos, sejamos classificados entre os que tentam ser bons e os que tentam ser ruins, do que aquele que é da religião tal, ou do partido tal, ou do time de futebol tal, ou da cor tal, né? Bom, respeito. Quando vocês ouvirem a palavra respeito, quando vocês usarem o respeito para com os outros, vocês vão ver que cada um tem a sua cultura e cada cultura é linda, maravilhosa. Tudo de bom, né? Bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Mua!